Nossa história começa com Shinichi, um otaku fedido e esquisito, que encontra do nada um anúncio de emprego online procurando fãs de anime e mangá, com salário de 300 mil ienes por mês. Depois de tirar nota máxima em uma prova de 200 perguntas sobre anime, isso mesmo, 200, ele vai até a empresa e descobre que foi escolhido justamente por causa do seu conhecimento enciclopédico e do seu estilo de vida isolado. Antes mesmo de explicar do que se trata o trabalho, o recrutador lhe oferece uma bebida. E Shinichi apaga na hora. Enquanto está inconsciente, ele relembra o momento em que foi rejeitado por uma garota, simplesmente por ser otaku. Ele acorda de repente em um lugar completamente estranho e encontra uma criada chamada Miuzel. Depois de colocar um anel mágico que lhe permite entender o idioma local, ele descobre que ela vai servi-lo dali em diante. Logo em seguida, outra garota lhe conta algo ainda mais bizarro. Ele foi transportado para outro mundo, próximo à capital do Império Eldan. No começo, ele se recusa a acreditar. Mas ver um dragão de verdade é bem convincente. Matoba então explica que o Japão descobriu um portal ligando a Terra a esse mundo de fantasia e que escolheu a cooperação em vez da guerra. Um projeto foi criado para espalhar a cultura japonesa e Shinichi foi nomeado gerente geral, responsável por introduzir anime, mangá e cultura gamer por lá. Mesmo querendo voltar para casa, ele percebe que não tem muita escolha. Enquanto passa tempo com Miucel, ele descobre que ela é uma meia-elfa que sofre discriminação por causa da sua raça. Diferente de todo mundo ali, Shinichi a trata com gentileza e começa a lhe ensinar os caracteres japoneses, deixando-a extremamente feliz, já que ela nunca soube ler nem escrever. Mais tarde, Garius, um poderoso guerreiro besta, aparece e se apresenta como servo e protetor de Shinichi. Outra lembrança surge na mente dele. Durante uma excursão escolar, sua professora incentivou seu amor por mangá. Em vez de criticá-lo, ela explicou que mangá também podia ensinar lições valiosas como qualquer outro livro, e isso deixou uma marca e tanto nele. Quando Shinichi acorda de novo, ele chega a achar por um instante que tudo não passou de um sonho. Mas Miuzel trata logo de provar o contrário. Pouco depois, Minori chega e o escolta até o Palácio Imperial, onde a Imperatriz o convocou. No caminho, Shinichi aprende mais sobre o país antes de chegar ao palácio. Antes de entrar, Matoba o avisa para não dizer nenhuma bobagem na frente da Imperatriz. Dentro do imenso salão do trono, Shinichi fica pasmo com o local. Seguindo o exemplo de Minori e Matoba, ele se curva respeitosamente diante da governante. Quando a Imperatriz ordena que ele levante a cabeça, Shinichi finalmente a vê e solta, sem pensar duas vezes, que ela parece uma criancinha. A corte inteira congela de choque. A Imperatriz declara, furiosa, que tem 16 anos, mas Shinichi simplesmente se recusa a acreditar. Irritada com a reação dele, ela lhe dá um soco direto na cara, mandando-o de bunda no chão. Depois de um tempo, a Imperatriz ainda estava uma fera. Foi então que Matoba disse a ela que Shinichi não estava zoando da sua aparência, explicando que, no Japão, qualquer pessoa abaixo dos 20 anos não é considerada adulta, e pediu que ela o perdoasse. A Imperatriz perguntou se aquilo era mesmo verdade. Shinichi confirmou, e no fim, ela decidiu perdoá-lo. Depois disso, Matoba começou a apresentar Shinichi para todos ali presentes, enquanto Minori explicava ao seu lado quem era cada um dentro do salão. Ela contou que o nome da Imperatriz era Petralka An Eldante III. Já aquele homem ali era o chanceler Jaird, e o que estava ao lado dele se chamava Garius Cordobal, um dos nobres e primo da Imperatriz, além de Edmond. Nesse momento, Garius se manifestou, dizendo que trouxeram um rapazinho novo demais e que se a cultura otaku podia ser compreendida por alguém daquela idade, então só podia ser uma cultura completamente sem valor. Ele completou dizendo que não estava nem um pouco convencido de que a cultura otaku traria benefício algum ao Império, e que talvez já fosse tarde demais quando finalmente percebessem que aquilo era algo venenoso e prejudicial ao Império. Shinichi respondeu que até o próprio veneno pode virar remédio, se usado da forma certa, e que um adulto de verdade deveria assumir a responsabilidade e julgar as coisas com justiça. Ele emendou dizendo que julgar algo como inútil sem sequer conhecê-lo de verdade era coisa de gente ignorante. No instante em que ele terminou de falar, todo o salão ficou em choque. Até o próprio Shinichi percebeu que talvez tivesse passado um pouquinho do ponto. Garius ficou furioso e declarou que o mataria por tê-lo chamado de ignorante. Só que Jaird o segurou antes que ele fizesse besteira. De repente, a Imperatriz começou a rir e disse que tinha começado a gostar de Shinichi, porque nunca esperava que ele respondesse a Garius daquele jeito. Depois daquele encontro, ficou oficialmente confirmado que o Império daria apoio total ao projeto japonês. Na volta, Minori percebeu que Garius tinha começado a demonstrar interesse por Shinichi, enquanto Matoba admitia que ainda não tinham encontrado a melhor forma de espalhar a cultura japonesa naquele mundo. E era por isso, aliás, que tinham dado a Shinichi total liberdade para escolher o conteúdo que ele achasse mais apropriado. Depois, Shinichi descobriu que o anel mágico só traduzia as palavras de quem o usava, o que significava que anime e games japoneses não seriam entendidos tão facilmente pelo povo daquele mundo. Durante esse período, ele passou a ajudar Miucel a estudar toda noite, e ela aprendia numa velocidade impressionante.
Enquanto isso, ele preparava todo o material que pretendia mostrar a todos. Depois de algum tempo, ele deu a Miuzel e a Garius alguns volumes de mangá e alguns jogos, só para ouvir a opinião deles. Enquanto experimentava, Miuzel não parava de fazer perguntas estranhas sobre certas cenas que via. Mas antes que ele pudesse explicar qualquer coisa, a Imperatriz Petralka entrou de repente, porque queria aprender sobre a cultura otaku ela mesma. Petralka pediu que Shinichi a chamasse pelo nome diretamente, e então mandou que quase todo mundo saísse, deixando só Miuzel junto dela. Depois disso, Shinichi se sentou e leu mangá para ela. Durante a sessão, sinais claros de ciúme começaram a aparecer nela, por causa da atenção que ele dava a Miuzel, sob a desculpa de que ela não enxergava muito bem. No final, depois de uma sessão de leitura longuíssima, Shinichi saiu de lá completamente exausto. Enquanto caminhava pela escuridão, ele achou por um segundo que alguém estava tentando atacá-lo. Só que descobriu que a pessoa parada à sua frente era Garius. A situação só se resolveu quando Garius ofereceu sua própria arma, caso Shinichi quisesse atacá-lo de verdade. Foi nesse momento que Miuzel chegou. Shinichi tentou explicar que as coisas não eram bem o que pareciam, mas Miuzel olhou para a mão dele e disse que ela estava machucada. Shinichi contou que tinha sido ele quem batera em Garius e que ela deveria olhar para ele em vez disso. Só que Miuzel respondeu que era completamente normal um nobre bater em um servo. Aquelas palavras chocaram Shinichi. No dia seguinte, Shinichi desceu até a cidade. Ali, ele notou que todas as placas das lojas eram desenhos, em vez de palavras escritas. Sua surpresa cresceu ainda mais quando descobriu que mais de 80% da população não sabia ler nem escrever. Mas o maior choque de todos veio quando ele viu crianças pequenas treinando para virarem soldados. Ele perguntou a Garius se ele também tinha treinado daquele jeito. Garius confirmou que sim, e contou que já tinha sido soldado no exército. Depois, acrescentou que também tinha ouvido dizer que Miuzel era extremamente talentosa em magia de ataque. Nesse ponto, Minori explicou que o mundo deles, assim como qualquer outro mundo, tinha diferentes classes sociais. Depois disso, as crianças ganharam uma pausa do treino. Elas se aproximaram de Shinichi e perguntaram quem ele era. Ele deu um livro a elas e disse que queria compartilhar aquelas coisas com todo mundo. Aí ele perguntou o que elas costumavam fazer no tempo livre. As crianças responderam que não brincavam de jeito nenhum. Elas completaram dizendo que, sempre que não estavam treinando, ajudavam na colheita ou cuidavam dos animais. Shinichi então perguntou se elas já tinham lido livros alguma vez. Elas contaram que livros eram caros demais e que só nobres e estudiosos conseguiam ler. Ele perguntou se alguém tinha ensinado elas a ler, mas a resposta foi não. Naquele momento, Shinichi pensou consigo mesmo que mangá, anime, jogos e todo o resto que ele queria espalhar não seriam aceitos tão facilmente naquele mundo quanto ele tinha imaginado. Depois disso, ele voltou para o palácio. Estava lendo mangá para Petralka de novo, mas sua voz começou a fraquejar de tanto ler. Foi então que Miuzel entrou carregando chá. Petralka pediu que ele continuasse a leitura. Só que Shinichi disse que estava com a garganta seca e sugeriu que bebessem chá primeiro. Petralka ficou irritada e direcionou suas palavras a Miuzel, dizendo que ela sempre os interrompia. Miuzel explicou que só achava que Shinichi estava exausto, mas Petralka ficou ainda mais brava e perguntou se ela estava, por acaso, discutindo com ela também. Nesse instante, Miuzel abaixou a cabeça e se desculpou. Mesmo assim, Petralka continuou a repreendê-la, falando dela de um jeito bem negativo. Isso trouxe de volta na cabeça de Shinichi as lembranças dos dias em que ele mesmo tinha sido insultado e rejeitado pelos outros. Em meio à bronca, Petralka disse que jamais beberia um chá preparado por uma meia-elfa como ela. Ela então levantou a mão, como se estivesse prestes a bater em Miuzel. Mas Shinichi, de repente, segurou a mão dela e a chamou pelo nome, direto, sem cerimônia. Todo mundo na sala congelou. Naquele instante, Shinichi percebeu que tinha acabado de ir contra os costumes normais daquele mundo. Petralka perguntou se ele a tinha impedido por causa de Miuzel. Ele respondeu que não conseguiria simplesmente ficar parado vendo aquilo acontecer. Disse ainda que ele mesmo já tinha sido insultado no passado. Completou dizendo que na cultura dele, todas as pessoas são iguais, e que se ela quisesse mesmo aproveitar a cultura que ele viera espalhar, deveria primeiro tentar entender essa ideia. Petralka ficou surpresa e perguntou se igualdade era nome de algum filósofo. Shinichi olhou para ela com uma confusão enorme estampada no rosto. Depois disso, Petralka se acalmou e perdoou Miuzel. Ela então anunciou que iria aprender o idioma japonês. Completou dizendo que não fazia o menor sentido uma criada saber japonês enquanto ela mesma não sabia. Confirmou que aprenderia o idioma primeiro e só depois decidiria se a cultura otaku era de fato adequada para o mundo deles ou não. Ela então se virou para Miuzel e disse que não estudasse japonês com Shinichi enquanto ela estivesse ausente. Miuzel concordou. Petralka anunciou que voltaria no dia seguinte. Em outro lugar, Minori notou algo estranho. Ela sacou sua arma rapidamente, mas o que apareceu à sua frente não passava de um lagarto comum. Ainda assim, era óbvio que havia algo bem incomum no olho daquela criatura. Ao mesmo tempo, Shinichi caminhava pelos corredores escuros quando encontrou Miuzel. Ele perguntou se ela tinha chorado.
Depois notou o livro que ela carregava e perguntou sobre ele. Ela contou que era a história de uma garota escrava que tinha sido adotada por um governante poderoso que a tratava como se fosse filha de verdade dele. Shinichi então explicou que a garota se apaixona por essa pessoa no final da história. Nesse ponto, Miuzel disse que a garota tinha passado por muitas dificuldades. Ela completou dizendo que, quando a garota e o governante finalmente entenderam os sentimentos um do outro, ela não conseguiu segurar as lágrimas. Depois disso, Shinichi explicou que já tinha se passado mais de um mês desde sua chegada ao Império Eldant, e que os projetos que ele havia pedido para tocar, como o gerador de energia e a escola, estavam quase prontos. Miuzel perguntou se a escola seria construída naquele mesmo local. Ele confirmou que sim, e explicou que queria que todo mundo pudesse aprender a cultura japonesa ali, não importando status ou classe social. Nesse momento, Petralka apareceu e disse que estava à sua procura. Shinichi ficou surpreso e perguntou se aquele dia não era por acaso dia de estudo. Petralka rebateu perguntando se ela precisava, necessariamente, de um dia de estudo para poder vê-lo. Shinichi ficou logo todo atrapalhado e explicou que não tinha sido essa a intenção. Depois disso, Petralka entregou-lhe um caderno. Quando ele o abriu, ficou chocado ao encontrar uma quantidade enorme de caracteres japoneses escritos. Perfeitamente. Ele disse, maravilhado, que aquilo era impossível. Petralka respondeu, cheia de confiança, que não perderia para uma mera criada. Ela então tirou o anel de tradução e pediu que a competição começasse, passando a falar em japonês. Depois virou-se para Miuzel e disse que agora era a vez dela. Miuzel também tirou o anel e tentou pronunciar a mesma frase, mas gaguejou e não conseguiu falar direito. Enquanto isso, indivíduos desconhecidos observavam Shinichi e seu grupo à distância através de um lagarto mágico. No mesmo período, Shinichi continuava ensinando as crianças dos nobres. Depois que a aula terminou, ele ficou sozinho com Petralka. Ali, ela admitiu que gostava de ficar perto dele, porque ele era diferente de todo mundo que já tinha conhecido. Só que, quando ele mencionou Miuzel na conversa, ela ficou irritada e foi embora. Depois disso, Shinichi seguiu ensinando Miuzel. Os dois ficaram maravilhados com a rapidez com que ela aprendia japonês. Miuzel disse que queria dominar o idioma direitinho e deixou escapar que gostaria de ir com ele, caso um dia ele voltasse para o mundo dele. Porém, Shinichi evitou dar muita importância àquelas palavras, por causa de experiências antigas que já tinha vivido no passado. Cerca de 20 dias depois, a escola ficou completamente pronta. Miuzel levou o almoço pessoalmente até ele, o que o deixou muito feliz, mas Petralka apareceu de repente e começou a sentir ciúme da atenção que ele dava a Miuzel. Quando ele saiu em defesa dela, Petralka ficou ainda mais furiosa e ordenou que Miuzel deixasse o palácio. De repente, um grupo armado atacou o local e conseguiu capturar Petralka, Shinichi e todos os presentes. Descobriu-se que os atacantes pertenciam a uma organização de oposição chamada Frente Patriótica Bell, liderada por Zeal. Depois que os anéis de tradução foram retirados, Miuzel assumiu a tarefa de traduzir as palavras dos sequestradores. Os membros da organização também revelaram que possuíam uma arma perigosíssima, capaz de destruir a escola inteira. Zeal confrontou Shinichi diretamente e o acusou de tentar mudar o sistema e as tradições do mundo, ensinando raças diferentes juntas. Ele começou então a explicar suas crenças, insistindo que os humanos deveriam liderar as outras raças e que cada raça tinha sua posição designada que jamais deveria ser cruzada. Shinichi, porém, rejeitou completamente aquele jeito de pensar e disse que eram eles, na verdade, que estavam tentando dominar as outras raças em vez de tratá-las como iguais. No fim, quando Zeal ameaçou Shinichi, Petralka interveio e explicou que matar Shinichi ou Minori não mudaria absolutamente nada para o Japão. Aquelas palavras deixaram Zeal ainda mais furioso. Então ele empurrou Shinichi para longe e decidiu direcionar suas ameaças à própria Petralka. Em outro canto, Minori sussurrou para Shinichi e pediu que ele se aproximasse e fizesse exatamente o que ela mandasse. Shinichi seguiu as instruções, e naquele momento, um dos botões da blusa dela se soltou. Shinichi sentiu que havia algo escondido dentro das roupas dela. Ela pediu rapidamente que ele tirasse aquilo e entregasse a ela. Shinichi puxou uma pequena caneta, mas um dos sequestradores percebeu o que estava acontecendo. Ele agarrou Shinichi com violência e o jogou no chão. Minori tratou logo de inventar uma desculpa, alegando que ele só estava ajudando porque ela sentira uma coceira. O sequestrador, no entanto, ameaçou que os mataria na hora, caso tentassem algo parecido de novo. Descobriu-se que a caneta escondia uma pequena lâmina. Minori então começou a cortar as cordas que prendiam as mãos dela. Shinichi perguntou o que ela planejava fazer a seguir. Ela respondeu que libertaria os outros primeiro. Ele perguntou qual seria o passo seguinte, mas ela admitiu que nem ela mesma sabia, porque os planos nem sempre saem do jeito que seus criadores esperam. Nesse ponto, Shinichi disse a ela que, se conseguissem resistir por apenas 10 minutos, uma chance de salvá-los poderia aparecer. Ele então olhou para Minori, depois para Miuzel e Petralka, como se estivesse sugerindo um certo plano. Ao mesmo tempo, do lado de fora do prédio, todos se preparavam para tentar resgatá-los. Garius disse que a Imperatriz estava refém, então não podiam agir de forma precipitada.
Matoba, porém, insistiu que qualquer coisa poderia acontecer a qualquer momento e ordenou que os soldados se preparassem. Depois disso, voltamos a Shinichi. Ele pediu aos sequestradores que o deixassem ir ao banheiro, alegando que era necessário. Um dos homens o escoltou para fora. Enquanto caminhavam, Shinichi parou de repente. O homem mandou que ele continuasse andando, mas Shinichi permaneceu parado, apenas sorrindo. De repente, bateu exatamente 7 horas. Naquele instante, o alarme do celular dele começou a tocar. O sequestrador ficou apavorado e recuou um passo. O resto dos membros da organização também ouviu o som e correu para o local. Shinichi então declarou com toda a confiança que as palavras mágicas tinham sido pronunciadas e que ele poderia eliminá-los a qualquer instante. Descobriu-se mais tarde que Shinichi tinha programado o alarme para as 7 horas, porque esse horário coincidia com o aniversário de uma personagem de anime chamada Moka. Ele pensou consigo mesmo que jamais imaginaria que aquele alarme fosse ajudá-lo daquele jeito. Xiao gritou furioso e mandou que ele parasse com aquela bobagem, já que não havia sinal nenhum de magia ali. Shinichi, porém, respondeu que vinha de outro mundo e que por isso sua magia não apareceria nos aparelhos de detecção deles. Xiao ficou fora de si e ordenou que seus homens o matassem. Mas àquela altura, Minori já tinha se libertado sozinha. Ela avançou sobre os homens e começou a derrubá-los, um atrás do outro. Depois cortou as amarras que prendiam as mãos de Shinichi. Xiao repetiu a ordem de ataque, só que um dos homens dele disse, com medo na voz, que Shinichi possuía um poder mágico desconhecido. Shinichi levantou a cabeça e declarou que seu nível de poder mágico era de 530 mil. Xiao se virou de repente. Naquele instante, Miuzel apareceu e usou sua magia de ataque. Uma explosão mágica gigantesca derrubou todo mundo no chão. Xiao se levantou de novo e ativou a arma mágica que carregava. Petralka então disse que, uma vez ativada, aquela arma se tornava impossível de parar. Mas de repente, as chamas que queimavam dentro dela se apagaram. Xiao ficou chocado e perguntou como aquilo tinha acontecido. Shinichi levantou um pequeno cilindro e explicou que era um extintor de incêndio do mundo dele. Naquele exato momento, Minori desferiu um soco extremamente poderoso direto no rosto de Xiao. Ele caiu no chão. Só que se levantou de novo, cheio de raiva, e declarou que uma imperatriz que ficava ao lado de invasores não merecia governar o país. Ele então arremessou uma faca em direção a Petralka. Mas antes que ela pudesse alcançá-la, Miuzel correu para a frente e se colocou na frente dela. A faca acertou Miuzel no lugar dela. Naquele exato instante, Garius chegou junto com o exército. Petralka correu até Miuzel e perguntou por que ela tinha feito aquilo. Ela então admitiu que a tinha tratado mal o tempo todo. Miuzel respondeu, com a voz fraca, que nem ela mesma sabia o motivo. Ela continuou dizendo que queria acreditar nas palavras escritas no mangá que seu mestre lia. Completou dizendo que acreditava que um dia chegaria em que as pessoas, não importando o quão diferentes fossem suas classes ou raças, conseguiriam se entender. Assim que terminou de falar, ela fechou os olhos e perdeu a consciência. Naquele momento, Petralka começou a chamar o nome dela, implorando que não morresse. Depois, chorando, exigiu que Miuzel se levantasse, porque aquilo era uma ordem da imperatriz. Depois disso, Shinichi voltou para o quarto acreditando que Miuzel tinha morrido. Só que, para sua surpresa, descobriu que Petralka, na verdade, estava falando do peixe Elizabeth. Durante esse período, Matoba revelou que vários nobres estavam secretamente colaborando com os terroristas. Isso deixou Shinichi confuso e o fez questionar mais uma vez se ele próprio deveria ser considerado um invasor daquele mundo. No dia seguinte, as aulas começaram dentro da nova escola. Depois de um mês inteiro, Miuzel finalmente voltou. Ela passou a ajudá-lo em suas tarefas diárias, cuidava da limpeza do quarto dele e agradeceu por tudo o que ele lhe tinha ensinado. Durante a primeira aula sobre cultura otaku, Shinichi começou a explicar alguns termos incomuns relacionados a anime e mangá para as crianças. Só que Minori o interrompeu e tentou assumir a explicação sozinha. Mesmo assim, ela também acabou falando sobre assuntos nada apropriados para a idade delas. Depois disso, Shinichi começou a se perguntar se eles estavam, na real, forçando a própria cultura sobre o povo daquele mundo, em vez de apresentá-la de um jeito mais natural. De repente, chegou um relatório sobre uma pessoa suspeita perto do palácio. Quando foram até o local, encontraram uma garota sentada ali, desenhando. No instante em que Shinichi viu o desenho, ficou extremamente feliz. Já Minori apontou a arma para a garota e começou logo a interrogá-la. A garota se apresentou como Elbia e explicou que era simplesmente uma artista, uma ilustradora. Só que Minori continuou desconfiando que ela fosse uma espiã do reino de Bilm. Ela também explicou que havia uma hostilidade em andamento entre os dois reinos. Depois disso, Shinichi descobriu que a punição para a espionagem dentro do Império era a execução. Ele ficou profundamente chocado, porque Elbia parecia ser só alguém desenhando, nada mais. Diante de Petralka, Shinichi tentou convencer todo mundo de que a presença de Elbia era extremamente importante para o projeto da cultura otaku, já que ela era uma artista talentosíssima e podia contribuir muito para isso. Só que Garius insistiu que a lei era clara e que a punição para uma espiã era a execução.
Depois disso, Elbia foi interrogada com um anel mágico. No fim, ficou claro que não havia nenhuma prova sólida de que ela fosse de fato uma espiã. Durante a discussão, Petralka e Milcel deixaram Shinichi sem graça, quando mencionaram um comentário antigo que ele mesmo tinha feito sobre Elbia. Depois, Minori piorou ainda mais a situação, ao insinuar de um jeito estranhíssimo que Shinichi e Garius tinham sentimentos um pelo outro. Isso deixou Shinichi profundamente chocado e completamente perdido. No fim, Shinichi propôs usar Elbia como agente duplo. O plano era enviar informações específicas, cuidadosamente selecionadas para o reino de Bilme através dela. A ideia impressionou Garius. Depois de alguns momentos bem agradáveis envolvendo Milcel e Petralka, Petralka concordou em deixar Elbia permanecer sob supervisão de Shinichi. Ela também permitiu que ela trabalhasse com ele como ilustradora no projeto da cultura otaku. Elbia ficou radiante ao ouvir a decisão. Depois que Elbia viveu com eles por alguns dias, Shinichi pediu que ela desenhasse em estilo anime. Ela conseguiu fazer aquilo com uma habilidade impressionante. Nesse ponto, Elbia explicou que o povo lobo aprende desde pequeno a direcionar seus instintos de caça para outras áreas, como o desenho e as artes. Mesmo assim, ela confirmou que amava desenhar de verdade e que aquilo não era apenas uma forma de controlar seus instintos. Depois que Shinichi a incentivou e elogiou seu talento, um sorriso misterioso surgiu no rosto dela. Na escola, Shinichi explicava alguns jogos famosos e histórias de visual novel para os alunos. Depois, mostrou a eles um dos eventos importantes de um certo jogo. Ele estava se divertindo tanto que os alunos ficaram intrigados com sua empolgação e suas reações. Assim que as aulas terminaram, ele voltou ao palácio. Lá, encontrou Milcel ocupadíssima lavando uma quantidade enorme de roupas de Elbia. Durante a conversa, Milcel admitiu que às vezes sentia ciúme por não conseguir ajudar Shinichi da mesma forma que Elbia conseguia. Porém, Shinichi a tranquilizou e confirmou que o trabalho dela era muitíssimo importante para ele, e que ele apreciava tudo o que ela fazia por ele. Na hora do jantar, Elbia se recusou a descer para comer. Quando Shinichi foi checar o que houvera, encontrou-a completamente absorta, desenhando ilustrações extremamente estranhas. No instante em que ela o viu, empurrou-o rapidamente para fora do quarto. Isso só aumentou a confusão dele e deixou o comportamento dela ainda mais estranho do que já era antes. No dia seguinte, os alunos na sala discutiam, cheios de empolgação, sobre jogos e seus diferentes interesses. A discussão continuou até que Minori interveio e pôs um fim à força naquilo. Depois disso, Milcel correu até Shinichi e o informou que a princesa Petralka estava pedindo sua presença imediata no palácio. Durante o caminho, Shinichi notou que Elbia o observava, escondida por uma janela. Nesse ponto, ele começou a suspeitar que havia algo estranho acontecendo com ela, e pensou que ela poderia estar tramando algo contra ele. No palácio, Petralka continuava repetindo que odiava Shinichi, mas no fim, ele descobriu que ela só estava tentando imitar uma personagem de anime, depois de ter sido influenciada pela cultura otaku. Durante esse momento, Garius admitiu que tinha começado a mudar de opinião sobre aquela cultura à medida que foi ficando mais familiarizado com ela. Também ficou claro que Petralka o tinha chamado apenas para exibir seu novo comportamento na frente dele. Depois disso, Shinichi continuou preocupado por causa das atitudes misteriosas de Elbia. Mesmo enquanto ajudava Milcel a estudar, ele estava distraído, ainda pensando nisso. Durante a conversa, Milcel agradeceu por tudo o que ele tinha feito por ela. Ela também disse que tinha passado a acreditar que pessoas diferentes umas das outras ainda são capazes de se entender. Depois perguntou se ele voltaria para sua terra natal algum dia. Ela confirmou mais uma vez que ainda queria viajar com ele, se um dia tivesse essa chance. Naquela noite, Shinichi teve um sonho em que Milcel fazia parte dele. Só que de repente o sonho mudou, e Elbia apareceu, dizendo que a vida dele agora pertencia a ela. Shinichi acordou apavorado, mas levou um susto ao descobrir que Elbia estava de fato em cima dele, dentro do quarto. Ele gritou na hora. Milcel e Minori entraram correndo, assim que ouviram sua voz. Só que Elbia já tinha fugido antes que ele conseguisse explicar o que tinha acontecido. Romilda e um colega, voltaram a discutir sobre livros. Loic insistia que Romilda exagerava toda a interação entre personagens masculinos, transformando tudo em romance, enquanto Romilda zoava as histórias favoritas dele de volta. A discussão continuou até que um tiro ecoou de repente pela área, forçando Minori a restaurar a ordem. Depois, todos discutiram os conflitos crescentes entre os alunos, principalmente entre os meio-elfos e os demais. Shinichi sugeriu deixar que Milcel ajudasse na escola por causa do número crescente de alunos, mas Petralka rejeitou a ideia, porque isso deixaria Milcel passar ainda mais tempo perto dele. Logo depois, chegou uma remessa vinda do Japão. Entre os itens, estava a bola comemorativa, um verdadeiro tesouro de Minori, que Elbia pegou na hora e começou a brincar com ela. Depois de uma longa perseguição, todos descobriram que Elbia só gostava daquela bola porque ela a lembrava da lua. No fim, Minori deu a bola a ela, o que inspirou Shinichi com uma nova ideia. Para reduzir a discriminação e fortalecer as amizades, Shinichi organizou um torneio de futebol entre os alunos.
Petralka aprovou o evento e anunciou um prêmio para os vencedores, enquanto Miuzel preparava, animadíssima, as marmitas para os participantes. Depois de uma semana de treino, o torneio começou. Romilda dominou completamente o primeiro tempo, marcando gols sem parar e destruindo o time adversário. No intervalo, o placar já estava em 50-0. Minori sugeriu liberar o uso de magia no segundo tempo, e depois de um bom debate, a partida seguiu com habilidades mágicas envolvidas. Durante o almoço, aconteceu um momento constrangedor, quando um grão de arroz ficou grudado na bochecha de Petralka. Seguindo um suposto costume japonês, explicado por Shinichi, ele mesmo o retirou. Só que Garius, sem ninguém esperar, fez exatamente a mesma coisa, deixando Shinichi completamente apavorado, enquanto Minori dava boas risadas da situação. Quando a partida foi retomada, os jogadores soltaram tanto suas habilidades atléticas quanto sua magia. Os chutes poderosos de Romilda esbarravam em defesas mágicas, enquanto Loic marcou um gol espetacular, que literalmente explodiu pelo campo. Não demorou muito, e a partida de futebol virou uma verdadeira batalha mágica em grande escala, deixando o campo quase completamente destruído. Matoba comentou depois que esportes às vezes podem gerar rivalidade e fanatismo em vez de união. Apesar das tentativas de Shinichi para acalmar todo mundo, o caos continuou até que quase todos os jogadores caíram de exaustão. Bem quando Shinichi se preparava para encerrar a partida, Petralka entrou repentinamente em campo. Ela atravessou o gramado correndo, roubou a bola e marcou um gol dramático. Depois comemorou animadíssima com Miuzel, e as duas trocaram um toca-aqui de vitória que surpreendeu a todos. Matoba observou que ver a Imperatriz se comportar de forma tão casual com os outros poderia ter um impacto e tanto na sociedade. Shinichi concordou, acreditando que momentos assim ajudavam as pessoas a se conectarem além da política e do status social. Como Petralka entrou no jogo, o resultado final foi declarado empate, e o prêmio foi dividido entre os dois times. Nos dias seguintes, os alunos voltaram às discussões de sempre, só que dessa vez debatendo sobre jogos e armas fictícias, em vez de raça ou classe social. Ao ver todos rindo, brincando e passando tempo juntos, Shinichi percebeu que seus esforços finalmente tinham começado a mudar Eldant para melhor. Depois disso, Shinichi descobriu que os livros que ele tinha pedido do Japão não chegaram do jeito certo. Ele informou a Matoba que a remessa anterior tinha vindo só com alguns livros errados, mas dessa vez, a maioria dos livros era completamente diferente do que ele tinha pedido originalmente. Ele então declarou que não aguentava mais aquela situação e que queria voltar ao Japão pessoalmente para comprar os livros de que precisava. Pediu a Matoba que o deixasse viajar ao Japão só uma vez. Só que Matoba disse que era um pedido extremamente difícil, já que a localização atual deles era considerada um segredo de estado. Shinichi então sugeriu que simplesmente o colocassem para dormir e o transportassem ao Japão enquanto estivesse inconsciente, se isso resolvesse o problema. Ele completou dizendo que o assunto dos livros era muito importante para ele, porque os alunos estavam esperando novas aulas, e por isso ele mesmo precisava escolher os livros. Ele então explicou que, como gerente geral do projeto, estava solicitando ser enviado ao Japão o quanto antes. No fim, Matoba aceitou o pedido dele e disse que entendia sua posição. Depois disso, Shinichi informou Miuzel de que ficaria fora, no Japão, por apenas um dia. Ele também a tranquilizou, dizendo que voltaria rapidinho, só que Miuzel pareceu preocupada e perguntou se ele realmente voltaria. Ele a tranquilizou de novo. Depois disso, ele tentou convencer Matoba a deixar Miuzel acompanhá-lo ao Japão, mas Matoba recusou, alegando que qualquer pessoa daquele mundo morreria se viajasse até a Terra, por causa das diferenças ambientais entre os dois mundos. Antes da viagem, Miuzel deixou uma mala perto da porta. Depois que Shinichi tomou o remédio e chegou ao Japão, ele notou que havia 2 malas, em vez de uma só. Quando abriu a segunda mala, levou um susto ao encontrar Miuzel escondida lá dentro. Ele ficou extremamente preocupado por causa dos avisos de Matoba, só que descobriu rapidamente que ela estava perfeitamente bem, sem nenhuma dificuldade para respirar. Nesse ponto, ele percebeu que Matoba o tinha enganado desde o começo. Enquanto isso, Matoba e Minori souberam que Miuzel tinha viajado escondida entre as bagagens, mas decidiram deixá-la ali por um tempo, monitorando-a à distância. Quanto a Miuzel, ela se desculpou com Shinichi imediatamente, só que ele se recusou a deixá-la se desculpar ou se sobrecarregar, e cuidou do conforto dela o tempo todo. Depois disso, ele começou a apresentar o Japão a ela. Miuzel ficou maravilhada com a água encanada e com toda a tecnologia moderna que via ali. Quando ele sugeriu visitar Akihabara, ela topou na hora, toda animada. Lá, ficou fascinada com os trens, os carros, as lojas e tudo aquilo que só tinha visto antes em mangá. Shinichi a levou a diversos passeios por lugares relacionados a anime, mangá e jogos. Durante esse tempo, ele explicou a ela a cultura otaku com muito mais detalhes. Em um dos lugares, Miuzel brincou, dizendo que podia lhe dar uma foto dela mesma, de Bloomers, em vez da foto que ele queria comprar. Shinichi ficou completamente chocado com aquilo que ela disse. Depois de um longo dia cheio de jogos, passeios e comida, os dois entraram em um maid café. Ali, Shinichi pediu que desenhassem seu personagem favorito no seu omurice.
Já Miuzel pediu que desenhassem o próprio rosto de Shinichi no prato dela. Quando ela viu o desenho, desatou a chorar do nada. Ela achou que estavam prestes a comer o rosto de Shinichi. Depois de uma longa explicação, ela finalmente aceitou que era apenas um desenho em cima da comida. Só então ela começou a comer, em paz. Ao mesmo tempo, no outro mundo, Petralka estava extremamente animada. Ela terminava o trabalho o mais rápido possível, só para poder ver Shinichi assim que ele voltasse. No fim do dia, Shinichi e Miuzel voltaram para casa. Ele perguntou se ela tinha gostado do dia. Ela respondeu que jamais esqueceria aquele dia, enquanto vivesse. Ele disse que ela estava exagerando um pouquinho. Depois disso, o silêncio tomou conta do quarto. Naqueles instantes, Shinichi percebeu que, pela primeira vez na vida, aquilo o deixava até mais nervoso do que jamais tinha ficado no outro mundo. Para quebrar o silêncio, ele perguntou se ela queria jogar alguma coisa. Só que ela recusou e disse que tinha ficado pensando em preparar chá para ele. Enquanto isso, Shinichi saiu para comprar alguns itens necessários. Ao mesmo tempo, Petralka trabalhava numa velocidade absurda dentro do palácio, para conseguir terminar todos os seus deveres e ver Shinichi assim que ele voltasse. Garius notou o quanto ela estava animada. Ele se aproximou de Jaird e disse que a situação já não era normal, e que jamais esperava ver sua majestade tão entusiasmada daquele jeito. Só que Jaird disse para ele não se preocupar, porque tinha um plano secreto. Depois disso, voltamos a Shinichi. Ele levou um susto ao descobrir que Miuzel tinha caído no sono. Ele se aproximou dela em silêncio, carregou-a até a cama, desejou-lhe boa noite e apagou as luzes. Em outro lugar, Petralka tinha terminado todo o trabalho. Ela perguntou por Shinichi. De repente, ouviu uma voz chamando por ela. Quando se virou, encontrou Jaird vestido com roupas parecidas com as de Shinichi, tentando imitá-lo. Ele então disse que ela tinha trabalhado muito naquele dia. Pouco depois, todos explicaram a ela que Shinichi tinha viajado ao Japão. Ela perguntou se ele tinha ido sozinho. Todos responderam que sim, embora sinais claros de nervosismo estivessem estampados no rosto deles. Petralka então se levantou e saiu da sala. Depois disso, voltamos a Shinichi. Ele estava dormindo, tendo um sonho misterioso e falando palavras incompreensíveis. De repente, ele acordou e descobriu que já tinha voltado ao outro mundo. Admitiu que o dia que passara no Japão tinha sido extremamente divertido. Só que, alguns instantes depois, ele se lembrou de algo importante. Ficou pensando no motivo real de ter viajado até lá. Foi então que percebeu. Tinha esquecido de comprar os livros pelos quais tinha ido buscar. Nesse ponto, Matoba disse a ele que tinham gasto um orçamento enorme com a viagem e que, no fim das contas, ele tinha voltado sem trazer absolutamente nada. Ao mesmo tempo, Miuzel tentava desenhar uma figura em um prato de omurice, exatamente como tinha visto no Japão. Shinichi olhou para ela e sorriu. Depois disse que, pelo menos, tinham voltado com alguma coisa útil. Depois disso, todos foram vistos cantando juntos. Nesse momento, Minori perguntou a Shinichi o que ele estava pensando quando ensinou todas aquelas coisas a Miuzel. Shinichi achou a pergunta estranha e perguntou o que tinha acontecido. Ela respondeu que não queria dizer nada de especial. Só que ele tinha ensinado Miuzel a se comportar exatamente como uma garçonete de maid café. Miuzel então perguntou se tinha feito algo errado. Minori disse que ela não tinha feito nada de errado, e que a culpa era toda de Shinichi, por estar fornecendo informações tendenciosas às pessoas. Shinichi, porém, respondeu com sarcasmo, perguntando quem é que estava falando. Enquanto isso, Elbia aproveitava a comida e confirmou que estava uma delícia. Já Garius expressou o desejo de compartilhar aquela comida com a esposa dele. Isso surpreendeu demais Shinichi. Então ele perguntou se Garius era de fato casado. Depois disso, todos se moveram para o palácio. Shinichi chamava por Petralka, mas ela se recusava a abrir a porta. Quando Jaird perguntou a sua majestade o que tinha acontecido, não obteve resposta nenhuma. Por isso, abriu a porta ele mesmo. Só que o quarto estava vazio. Enquanto procurava pelo local, Shinichi encontrou uma carta. Através dela, descobriu que Petralka tinha fugido por conta própria e escrevera que estava cansada das suas responsabilidades intermináveis. Garius ordenou imediatamente que os soldados a procurassem por todo o canto. Shinichi também começou a procurá-la. Depois de um tempo, ele entrou em um dos quartos e notou um baú enorme. Quando o abriu, teve a surpresa de encontrar Petralka escondida dentro dele. Ela estava dormindo, murmurando palavras incompreensíveis, chamando por sua mãe e por seu pai. Naquele momento, Garius chegou. Ele contou a Shinichi que o tinha visto se dirigindo para aquele lugar. Ao ver Petralka, pediu que ela acordasse. Ela abriu os olhos, e no instante em que os viu, franziu a testa, irritada. Garius então pediu que ela voltasse. Ela respondeu que estava apenas tirando uma folguinha curta. Shinichi tentou falar com ela, só que ela o interrompeu e avisou que estava de saída. Depois que ela foi embora, Garius agradeceu a Shinichi por tê-la encontrado. Nesse ponto, Shinichi perguntou se seria possível, talvez, dar um dia de folga à sua majestade. Garius explicou que aquilo parecia quase impossível, já que existiam diversos assuntos que só a própria imperatriz poderia resolver. Só que, alguns instantes depois, ele concordou em lhe dar aquele dia de folga, e o dia seguinte também.
Depois, Miuzel perguntou a Shinichi o que estava incomodando ele. Ele respondeu que só andava pensando em como todo mundo, no fim das contas, tem seus próprios problemas e dificuldades. Minori então confirmou que aquilo era normal, já que toda pessoa enfrenta algum tipo de dificuldade na vida profissional. Na manhã seguinte, Jairde veio correndo até Shinichi. Ele avisou que Petralka tinha parado completamente de trabalhar e tinha se trancado dentro do próprio quarto. Explicou também que ela tinha colocado uma barreira mágica na frente da porta, impedindo qualquer pessoa da ilha de entrar. Ele então tocou a porta pessoalmente. Um choque mágico poderosíssimo o atingiu na hora. Minori tocou a porta em seguida, mas nada aconteceu com ela. Shinichi tentou também, e nada aconteceu com ele tampouco. Nesse ponto, perceberam que eles sim conseguiam entrar. Garius então pediu ajuda a eles. Enquanto isso, Jairde parecia completamente perdido, sem entender o que estava acontecendo afinal. Shinichi então explicou que aquilo que Petralka estava passando se parecia muito com uma condição conhecida no Japão como hikikomori. Os dois perguntaram na hora o que aquilo significava. Ele explicou que o termo se referia a uma pessoa que se afasta do trabalho, dos estudos, das relações sociais e até da vida cotidiana mais simples, isolando-se dentro de uma casa ou de um quarto por um longo período de tempo. Jairde se recusou a acreditar que Petralka tivesse chegado a esse ponto. Já Garius perguntou qual seria a solução. Minori disse que deixassem aquilo por conta deles. Ela então apontou para Shinichi e declarou que ele era um dos maiores especialistas em lidar com casos de hikikomori no país deles. Shinichi ficou surpreso com aquela declaração. Só que Matoba lembrou a ele que tinha passado, pessoalmente, por essa mesma experiência, então deveria ser mais do que capaz de lidar com aquilo. Shinichi, no fim, suspirou e anunciou que iria tentar. Mas primeiro, pediu que todos o deixassem sozinho com ela. Explicou que pessoas passando por hikikomori não gostam de ter muita gente por perto. Depois que todos saíram, Garius se desculpou com Shinichi. Admitiu que tudo aquilo era resultado de uma falha de todos eles, já que tinham forçado Petralka a carregar toda a responsabilidade sozinha. Shinichi, então, achou estranho que Garius tivesse chamado Petralka pelo nome, direto assim. Garius explicou que ela era sua prima. Completou dizendo que o imperador anterior tinha determinado a ordem de sucessão com Petralka em primeiro lugar e ele próprio em segundo. E foi por isso que ela se tornou imperatriz, enquanto ele se tornou seu conselheiro. Ele continuou explicando que aquele cargo, originalmente, era destinado aos pais dela. Só que eles tinham sido assassinados durante uma disputa pelo poder. Petralka ainda era muito pequena naquela época. Ele então ficou em silêncio por alguns instantes, antes de completar que a morte deles não tinha sido natural. Eles foram assassinados mesmo. Shinichi ficou chocado e perguntou quem tinha feito aquilo. Garius respondeu que os responsáveis foram os próprios pais dele. Descreveu aquilo como uma história trágica e tola, na qual irmãos se mataram uns aos outros por poder. Completou dizendo que, quando o imperador anterior soube do que tinha acontecido, também morreu de tristeza. Shinichi então perguntou se Petralka sabia de toda a verdade. Garius respondeu que sim, ela sabia de tudo. Acrescentou que acreditava que ela tentava, sem parar, se tornar a imperatriz perfeita, só para que aquilo que aconteceu com os pais dela jamais se repetisse. Também admitiu que todos ali estavam se beneficiando dos esforços e dos sacrifícios dela. Shinichi balançou a cabeça e disse que entendia a situação. Prometeu então que faria tudo o que estivesse ao seu alcance, só que pediu a Garius que não interferisse entre ele e Petralka, aconteça o que acontecer, e que deixasse tudo por sua conta. Depois disso, ele parou na frente da porta e chamou por Petralka, mas ouviu lá de dentro ela confirmar que não queria falar com ninguém e que não sairia daquele quarto por nada nesse mundo. Ele disse a ela que não tinha vindo para convencê-la de coisa nenhuma. Só queria sentar ali um pouco e conversar. Ela perguntou se ele estava falando sério. Ele confirmou que sim, naquele exato momento. Ela abriu a porta e o deixou entrar. Contou então que estava cansada de trabalhar sem parar e que tinha decidido ficar dentro daquele quarto dali em diante. Shinichi olhou ao redor do quarto, confuso. Perguntou por que aquilo tudo parecia tão estranho. Ela respondeu que tinha lido um guia sobre como virar a hikikomori perfeita no Japão. Completou dizendo que era assim que as pessoas hikikomori viviam, então tinha decidido passar o tempo lendo mangá e assistindo anime. Shinichi riu e disse que ela era sem dúvida incrivelmente fofa. Ele até deu uma nota para o quarto dela, 50 de 100. Petralka ficou surpresa e perguntou por quê. Ele disse que ia mostrar a ela como era de verdade um quarto de hikikomori. Depois disso, ele começou a rearrumar o cômodo, criando um exemplo bem mais realista. Explicou que um quarto hikikomori de verdade precisa ser pequeno e que mangás, jogos e todos os itens importantes precisam estar sempre ao alcance da mão do dono. Só assim aquilo poderia, de fato, ser considerado um quarto hikikomori genuíno. Petralka olhou para o quarto com uma admiração enorme. Confirmou que era exatamente como ela tinha imaginado. Shinichi sorriu e disse que ela podia deixar qualquer assunto relacionado a hikikomori, por conta dele. Em outro lugar, Minori notou que Garius parecia preocupado.
Ele admitiu que confiava em Shinichi, mas estava incomodado, porque não podia interferir. Quando Minori observou secretamente o que estava acontecendo através da porta, levou um susto ao encontrar Shinichi e Petralka passando o tempo jogando e lendo mangá. Depois disso, Shinichi começou a explicar os fundamentos do estilo de vida hikikomori para Petralka. Com o passar do tempo, ela ficava cada vez mais convencida daquele jeito de viver. Enquanto isso, Minori avisou a todos que Shinichi passaria a noite com sua majestade. Isso deixou Mio-cell completamente em choque. Durante esse período, Petralka aproveitou sua liberdade recém-descoberta. Shinichi até ajudou-a a escapar dos guardas em diversas ocasiões. Nas conversas deles, ele explicou que não a forçaria a voltar enquanto ela permanecesse convencida da própria decisão. De volta ao palácio, Mio-cell andava distraída por causa das preocupações constantes. Ficou tão avoada que nem conseguiu preparar o jantar direito, a ponto de todo mundo descobrir que a panela estava completamente vazia. Depois, Shinichi contou a Petralka como tinha se tornado um hikikomori no passado, depois de ser rejeitado por sua amiga de infância. Ele também a avisou que ficar isolada por tempo demais tornaria muito mais difícil voltar à vida normal. As palavras dele deixaram uma marca e tanto nela. Ela começou a refletir sobre si mesma, sentindo-se culpada por Garius e por todos os outros que se importavam com ela. Na manhã seguinte, Petralka decidiu abrir a porta e remover a barreira mágica. Ela então se desculpou com Garius e com Jairde. Anunciou que tinha concordado em voltar aos seus deveres mais uma vez. Nesse ponto, Garius agradeceu a Shinichi por ter ajudado ela. No fim, Mio-cell ainda se desculpava com todo mundo, pedindo que esperassem só mais um pouquinho. Enquanto isso, Minori torcia para que Shinichi voltasse logo. Depois disso, Mio-cell estava dentro da sala de aula, explicando a lição para os alunos. Durante aquele tempo, Shinichi ficava observando ela, pensando em quanto do que tinha ensinado ela realmente conseguiu guardar. Depois que a aula terminou, encontraram Matoba esperando por eles do lado de fora. Shinichi perguntou o que ele estava fazendo ali. Matoba respondeu que tinha vindo por causa de um assunto relacionado à folga. Minori então perguntou se era sobre as férias dela. Durante a conversa, Shinichi apontou que Petralka tinha voltado a exercer seus deveres de imperatriz. Garius confirmou isso e agradeceu pela ajuda que ele tinha dado. Completou dizendo que só palavras de gratidão não eram suficientes e que queria retribuir o favor de qualquer jeito possível. Se houvesse algo que ele pudesse fazer, não hesitaria nem um segundo. Shinichi pensou por alguns instantes. Depois perguntou se Garius conhecia algum lugar adequado para tirar férias. Minori olhou para ele, surpresa. Ele lembrou a ela do que Matoba tinha dito no passado, quando explicou que férias remuneradas nunca tiradas podiam causar todo tipo de problema. Ele então voltou ao presente e perguntou a Minori se ela pretendia passar as férias naquele mundo. Ela respondeu que sim. Nesse momento, Garius sugeriu que visitassem a Vila Imperial, localizada fora da capital. Minori perguntou se aquilo pertencia à sua majestade. Ele respondeu que pediria a permissão dela. Também contou que havia um lago lindíssimo ao lado da vila, e que a estação atual era perfeita para nadar. Minori sorriu e disse que daria a ele, de volta, o livro que já tinha lhe dado antes. Garius negou na hora ter qualquer intenção daquele tipo. Ela riu e mandou ele ficar com o livro assim mesmo. Ele suspirou aliviado e agradeceu. Depois disso, Minori sugeriu que todos fossem juntos. Ela também convidou Mio-cell para participar. Mio-cell hesitou e perguntou se ela realmente podia ir junto. Minori garantiu que sim, e ainda disse que escolheria um traje de banho adequado para ela. Mio-cell ficou extremamente feliz ao ouvir aquela sugestão. Depois disso, todos se mudaram para o lago. Enquanto isso, Petralka trabalhava a todo vapor para terminar seus deveres rapidamente para poder ir até a Vila Imperial. Em outro lugar, um grupo de pessoas tentava escolher um traje de banho adequado para ela. Só que, depois de uma longa discussão, quase acabaram voltando à mesma sugestão do começo. Ao mesmo tempo, Shinichi e Mio-cell brincavam na água. De repente, Loic chegou correndo. Ele avisou que um grupo misterioso tinha atacado Romilda usando magia de raio e que tinha vindo pedir ajuda. Minori concluiu na hora que os atacantes muito provavelmente pertenciam à mesma organização que já tinha atacado a escola antes. Ela também suspeitou que Shinichi fosse o verdadeiro alvo por trás do ataque. Confirmou que a segurança dele era a prioridade máxima deles. Mesmo assim, todos decidiram entrar no confronto. Antes de sair, Shinichi explicou que não gostava nem um pouco de situações em que uma pessoa sacrifica a própria vida para salvar outra. Pediu que todos colocassem como primeira prioridade o retorno seguro de todo mundo, sem perdas. Depois disso, foram até os 3 atacantes. Eles estavam sentados num único lugar. De repente, Elbia saltou lá de cima e aterrissou bem na frente deles. Avisou que conseguia rastreá-los pelo cheiro, não importava o quanto tentassem se esconder. Também confirmou que não deixaria que escapassem. Então partiu direto para o ataque. Quando 2 deles ficaram lado a lado, tanto Mio-cell quanto Loic aproveitaram a chance e atacaram por trás, usando suas habilidades. Já o terceiro, Elbia deu conta sozinha. Poucos instantes depois, os 3 estavam estirados no chão. Depois disso, Mio-cell e Loic foram até Romilda.
No momento em que Loic viu que Romilda estava a salvo, soltou um suspiro de alívio e sorriu. Enquanto isso, os atacantes tentaram fugir de novo. Elbia partiu atrás deles na hora. Minori tentou detê-la. Só que Miucel e Shinichi correram atrás dela também. Durante a perseguição, o pé de Elbia ficou preso numa corda escondida. Ela foi puxada para cima e ficou pendurada numa árvore. Pouco depois, Miucel chegou até ela. Só que Elbia disse para não se preocupar com ela e para continuar perseguindo os fugitivos. Miucel retomou a perseguição. Ela então colocou a mão no chão e usou sua magia. A terra se partiu ao meio e uma cratera enorme se abriu bem debaixo dos atacantes, fazendo com que caíssem lá dentro. Mas, de repente, um deles apareceu atrás dela e a agarrou. Naquele instante, Shinichi correu na direção dela em disparada. Miucel gritou para que ele não se aproximasse mais. Naquele exato momento, Shinichi se lembrou do que tinha acontecido no passado. Jurou para si mesmo que jamais deixaria a mesma coisa acontecer de novo. Por isso, avançou na direção dela sem hesitar nem um pouco. De repente, o som de um tiro ecoou pelo ar. Todo mundo se virou na direção do barulho. Encontraram Minori parada ali, ordenando que ninguém se movesse. Ela então mandou que os atacantes tirassem as roupas que usavam e revelassem seus rostos. Só que eles pediram, na hora, que ela se acalmasse e parasse de apontar a arma para eles. Depois que tiraram os disfarces, descobriu-se que eram os mesmos oficiais que já tinham aparecido antes. Shinichi ficou surpreso ao vê-los ali. Minori também perguntou por que estavam naquele lugar. Eles responderam que tinham seus próprios motivos naquele momento. Em outro canto, os oficiais começaram a explicar que estavam ali para proteger o grupo. Só que Minori apontou que ninguém tinha lhe informado nada sobre isso. Ela também questionou por que não tinham revelado suas identidades desde o começo, se a história fosse mesmo verdadeira. Eles rapidamente começaram a se desculpar. Pouco depois, Petralka apareceu vestindo o traje de banho. No instante em que todos viram a reação dela, aquele mesmo homem afirmou, na hora, que tinha se oposto à escolha desde o início, e que os outros é que tinham insistido naquilo. Todos ficaram chocados com a rapidez com que ele os abandonou. Só que Petralka confirmou que o traje era extremamente confortável. Jairde acrescentou que ficava muito bem nela, especialmente a etiqueta com o nome, colada nele. Naquele momento, o homem anunciou na hora que a ideia da etiqueta tinha sido dele. Petralka elogiou o trabalho dele e disse que ele tinha feito um trabalho excelente. Ela então declarou, animadíssima, que não aguentava mais esperar. Por fim, ordenou que Garius se apressasse e os levasse até lá. Como resultado, o presidente do conselho, Stepan, garantiu seu cargo por mais um pouquinho de tempo. Depois disso, Matoba descobriu que a gravação da partida de futebol tinha vazado na internet. Ele percebeu que aquilo podia levar à exposição da existência do outro mundo para todo mundo. Nesse ponto, Shinichi sugeriu transformar a gravação num filme de fantasia, para que tudo o que aparecesse ali parecesse nada mais que efeitos especiais e cenas fictícias. Enquanto isso, Minori assumiu a direção do filme. O trabalho de filmagem começou imediatamente. Durante a produção, Petralka interpretou o papel principal ela mesma, usando sua magia de verdade em muitas das cenas. Durante um dos intervalos, Shinichi sentou-se junto com Miucel, Elbia e Petralka. Ele expressou grande admiração por como Petralka ficava, usando o figurino da personagem principal. Depois disso, voltamos ao passado. Ali foi revelado como Shinichi tinha conseguido convencer Petralka a interpretar o papel principal. Ele disse a ela que não conseguia pensar em ninguém mais adequado para o papel do que ela mesma. Depois de muitas tentativas, ela finalmente concordou. Mais tarde, Minori explicou que todas as crianças tinham participado da produção do filme. O aspirante a romancista tinha assumido a escrita do roteiro, enquanto os entusiastas de cosplay cuidavam dos figurinos. Por causa disso, o projeto avançou rapidíssimo. Depois, chegou a notícia de que um dragão de verdade tinha sido encontrado. Todos foram inspecioná-lo, junto com Luna, a domadora de dragões. Só que a tentativa de domá-lo terminou em fracasso completo. Na verdade, o dragão atacou eles diretamente. Nesse ponto, a ideia de usar um dragão de verdade no filme foi abandonada. Depois disso, as filmagens seguiram normalmente. Durante o processo, Miucel olhou para o figurino de Petralka e disse que era extremamente ousado. Shinichi explicou que o objetivo era apresentar a obra do jeito certo para o público. Também enfatizou a importância de filmar os bastidores para que os espectadores soubessem que todas aquelas cenas tinham sido criadas por efeitos especiais. Depois que uma das cenas foi concluída, Petralka se aproximou de Shinichi e perguntou por que ele tinha chegado cedo naquele dia. Ele contou que estavam trabalhando na construção de um dragão para o filme. Também explicou que Minori e o resto da equipe tinham começado os preparativos antes do amanhecer. Petralka ficou extremamente impressionada com aquilo. Admitiu que filmes com efeitos especiais exigiam muito mais esforço do que ela jamais imaginara. Shinichi então começou a explicar o plano para ela. Contou que o dragão apareceria de trás daquela montanha e então começaria seu ataque. Todos já tinham construído um dragão mecânico controlado por controle remoto, especificamente para o filme. Petralka disse que não entendia todos os detalhes. Mesmo assim, achava que a coisa toda parecia extremamente divertida.
Enquanto isso, Minori dava instruções à equipe. Avisou que, assim que desse o sinal, deveriam soltar o dragão. Quando desse a segunda ordem, deveriam abrir a boca dele. Um dos trabalhadores confirmou que tinha entendido. Minori lembrou a ele que já tinha perdoado o incidente anterior de voyeurismo. Portanto, seria melhor que seguisse as instruções direitinho. Ele garantiu na hora que sim, claramente nervoso e sem graça. Naquele momento, Luna chegou. Pediu que todos tomassem cuidado, porque havia um ninho de dragões perto dali. Também avisou para não usarem nenhum spray que pudesse provocar os dragões. Só que, ao fundo, Minori continuava usando um spray, sem prestar a menor atenção no aviso. Depois disso, as filmagens começaram. Todos esperaram o dragão aparecer de trás da montanha. Vários segundos se passaram e nada apareceu. Minori se perguntou onde estaria o dragão. De repente, um som tremendo ecoou de trás da montanha. Foi seguido imediatamente por uma explosão gigantesca. No começo, Minori ficou animada, achando que a cena tinha ficado incrível. Só que, poucos instantes depois, um dragão de verdade apareceu de trás da montanha. Ele soltou um rugido que sacudiu a área inteira. Todos ficaram atônitos. Descobriu-se que o dragão de verdade tinha destruído o dragão mecânico que eles tinham construído para o filme. Todos ficaram parados ali, incrédulos. Enquanto isso, o dragão de verdade começou a esmagar tudo ao redor. Quanto a Luna, ela olhava para ele em choque, se perguntando por que estava ali. Naquele momento, Minori perguntou se ela estava bem. Luna respondeu que sim. Mas, no instante em que notou o spray na mão de Minori, gritou e avisou que ela era a razão de tudo aquilo estar acontecendo. Enquanto isso, Petralka assistia à cena com grande empolgação. Insistia que o dragão parecia incrivelmente real, e que não parecia efeito especial nenhum. Ela então se virou para Shinichi e disse que a cena estava absolutamente incrível. Só que Shinichi rapidamente explicou que aquilo não fazia parte do filme, e que era, na verdade, um dragão de verdade. No instante seguinte, o dragão virou o olhar diretamente na direção deles. Jaird pediu imediatamente que Luna o controlasse. Ela usou o terceiro nível da sua habilidade e deu o comando, mas o dragão não foi afetado em nada. Ela então se preparou para usar o quinto nível. Só que Garius a interrompeu e ordenou que suas tropas atacassem. Em poucos instantes, as tropas chegaram e começaram a bombardear o dragão com mísseis e tiros. Depois de um ataque extremamente intenso, o dragão decidiu recuar e fugir da área. Já Petralka permaneceu feliz e animada, porque ainda acreditava que tudo aquilo tinha sido apenas parte do filme. Depois disso, foram até Petralka, sentada sozinha. Shinichi se aproxima dela e diz que de um jeito ou de outro, conseguiram terminar as filmagens no fim das contas. Ela sorriu e disse que a experiência tinha sido incrivelmente revigorante. Também admitiu que nunca tinha sentido nada parecido antes. Completou dizendo que jamais esqueceria aquele dia, porque tinha sido um presente maravilhoso para ela. Shinichi também sorriu e disse que estava feliz em ouvir aquilo. Alguns dias depois, todos se reuniram para assistir ao filme. Petralka começou a elogiar os participantes, um por um. Quando Milcel pronunciou errado uma de suas falas, Petralka riu e disse que gostaria que ela tivesse falado a frase mais claramente. Só que pouco depois, a própria Petralka apareceu na tela dizendo que jamais permitiria que ninguém ferisse seus amigos. Logo em seguida, apareceu outra gravação mostrando ela admitindo que tinha errado a fala. Petralka ficou confusa e perguntou de quem era aquela voz. Insistiu que não era a voz dela, mas Garius informou com toda a confiança que era sim a voz dela. Jaird acrescentou que a voz dela era, sinceramente, muito fofa. Ela respondeu que não se importava, desde que vissem daquele jeito. Só que, logo depois, ainda mais cenas apareceram, mostrando ela atuando de um jeito extremamente tímido e adorável. No instante em que viu aqueles trechos, o rosto dela ficou vermelho vivo. Ela gritou na hora, exigindo que fossem apagados do filme e da história em si. No fim, Shinichi explicou que a exibição do filme tinha sido cancelada, só que algumas cenas vazaram para o Japão. Tentaram convencer as pessoas de que era apenas material promocional, mas no fim, os custos altíssimos forçaram o encerramento do projeto inteiro. Mesmo assim, apesar de todo o caos e dos problemas que aconteceram durante as filmagens, no fim tudo terminou em paz. Depois disso, Matoba agradeceu a Shinichi por ter ajudado a conter, com sucesso, a crise causada pelo vídeo vazado. Também elogiou seus esforços e o incentivou a continuar trabalhando naquele mesmo nível. Algum tempo depois, Shinichi descobriu que um dos alunos tinha conseguido terminar de traduzir um romance inteiro. E não só isso, o aluno também tinha começado a escrever um romance próprio. Shinichi ficou extremamente feliz. Pela primeira vez, ele conseguia ver claramente a influência que a cultura que ele tinha introduzido estava tendo naquele mundo. Só que, com o passar do tempo, um novo problema surgiu. A demanda por mangás, romances e jogos tinha ficado maior do que a oferta disponível. A situação ficou tão grave que os alunos começaram a brigar por eles. Alguns até ficaram excessivamente obcecados. Por causa disso, Shinichi falou com Matoba sobre a crise de escassez. Só que ele se surpreendeu quando Matoba considerou aquilo um sucesso para o projeto.
Explicou que o aumento da demanda e a crescente influência da cultura otaku dentro da sociedade tinham sido o verdadeiro objetivo desde o início. Depois revelou uma verdade chocante. O projeto inteiro não passava de uma invasão cultural de Eldan. A cultura otaku tinha sido usada como arma para influenciar as ideias e os valores das pessoas, em vez de depender da força militar. Shinichi rejeitou aquelas palavras com toda a força. Sentiu uma raiva imensa, principalmente depois de descobrir que o governo tinha até se aproveitado de certos incidentes graves para sustentar o projeto. Mas um choque ainda maior estava por vir. Matoba contou que ele não tinha sido escolhido para a missão por ser o melhor candidato. Na verdade, tinha sido escolhido justamente por ser alguém fácil de descartar, se fosse necessário. Naquele momento, Shinichi desabou sob o peso daquela verdade. Enquanto isso, Minori também parecia perturbada com o que tinha ouvido. Depois, Minori tentou explicar a situação de um jeito mais simples. Disse que aquele mundo era tratado como um território que nenhuma nação tinha reivindicado oficialmente. Por causa disso, algumas pessoas acreditavam que podia ser controlado. Shinichi discordou na hora. Apontou que mover exércitos com tanta facilidade não era nada realista. Minori disse que ele tinha razão. As outras nações jamais ficariam paradas se descobrissem a existência daquele mundo. Além disso, aquele mundo continha magia e poderes misteriosos que ainda não tinham sido completamente compreendidos. Por essa razão, declarar guerra contra ele seria um risco enorme. Nesse ponto, Shinichi entendeu o que ela queria dizer. Percebeu que a invasão cultural tinha se tornado a alternativa à invasão militar e que ele mesmo tinha se tornado a ferramenta que o governo usava para executar aquele plano. Minori confirmou, balançando a cabeça. Acrescentou que Eldante quase não tinha cultura de entretenimento própria. Foi por isso que a cultura otaku se espalhou tão rápido. Ela comparou aquilo a uma arma biológica, que se espalha e se expande continuamente com o tempo. Shinichi ficou em silêncio por alguns instantes. Depois perguntou o que aconteceria se ele decidisse abandonar tudo. Minori respondeu que esse tipo de palavra não era nada sábio de se dizer na frente do diretor. Lembrou a ele que agora sabia a verdade sobre seu papel e sobre tudo em que estava envolvido. Também apontou que histórias e mangás costumam falar bastante sobre o que governos fazem com pessoas que descobrem seus segredos. Shinichi admitiu que ela tinha razão. Só que, antes que ele pudesse continuar falando, Petralka se aproximou e perguntou por que ele parecia tão triste. Ele negou que houvesse algo de errado. Nesse momento, ela começou a falar, animadíssima, sobre a cultura otaku. Explicou que a vida em Eldante tinha ficado muito mais divertida desde a chegada dela. Também apontou que as pessoas tinham começado a apoiar a escola de forma bem mais ativa. As novas leis também tinham ganhado mais aprovação. Ela insistiu que tudo aquilo só tinha sido possível por causa da cultura otaku. Chegou até a desejar que todo mundo pudesse ter a chance de aprendê-la. Continuou elogiando a influência dela sobre a sociedade, a política e a legislação. De repente, Shinichi se levantou e gritou, rejeitando tudo o que estava ouvindo. Petralka ficou chocada e perguntou o que tinha acontecido. Lembrou a ele que ele tinha vindo para lá, originalmente, para espalhar a cultura otaku, mas Shinichi disse a ela que não conseguia mais continuar. No dia seguinte, ele estava deitado na cama. Enquanto isso, Matoba e Minori conversavam do lado de fora do quarto. Matoba explicou que a situação já não estava avançando do jeito que deveria. O governo não toleraria mais atrasos, depois que o projeto tinha chegado até aquele ponto. Ele então revelou que alguns oficiais já tinham começado a sugerir que Shinichi fosse substituído por outra pessoa, caso ele não fosse mais capaz de continuar o trabalho. Minori discordou na hora. Insistiu que estavam ali por causa do talento de Shinichi. Substituí-lo não seria assim tão simples, só que Matoba a informou que a decisão final pertencia às autoridades superiores. Ele então admitiu que tinha, pessoalmente, criado um certo carinho por Shinichi. Era por isso que preferia vê-lo voltar ao trabalho, em vez de ser removido. Depois disso, ele levantou a voz de propósito para que Shinichi pudesse ouvir. Enfatizou que o tempo já não estava mais do lado dele. Não iam deixá-lo se comportar do jeito que quisesse, feito um hikikomori qualquer. Tudo o que ele precisava fazer era voltar a espalhar a cultura otaku. Depois disso, Shinichi apareceu sentado na cama, sem conseguir dormir. Algum tempo depois, ele saiu do quarto e foi até a cozinha. Lá encontrou Miuzel. Ela perguntou se ele queria comer alguma coisa. Ele respondeu que não estava com fome. Só que seus olhos pousaram sobre a mesa. Uma quantidade enorme de omurice tinha sido preparada ali. Miuzel tinha decorado tudo com vários desenhos, mensagens de incentivo, o nome dele e diversas frases motivacionais. Nesse ponto, ele finalmente concordou em comer. Depois de terminar a refeição, ele olhou para ela e disse que era um invasor. Miuzel ficou surpresa com aquelas palavras. Ele continuou falando e disse que as coisas talvez tivessem sido melhores, se ele nunca tivesse vindo para aquele país, para começo de conversa. Miuzel admitiu que não entendia tudo. Chegou até a se descrever como alguém sem instrução suficiente. Só que disse que sabia de uma coisa, com toda certeza. Olhou diretamente para ele e disse que ele era uma pessoa boa.
Shinichi então perguntou o que aconteceria se tudo o que ele tinha feito não passasse de uma atuação destinada a invadir aquele país. Mas Miucel respondeu que aquilo não mudava quem ele realmente era. Insistiu que ele continuaria sendo a mesma pessoa, não importava o que acontecesse. Depois começou a listar as coisas que ela tinha ganhado por causa dele. Ela tinha aprendido a ler e a escrever. Ela tinha se divertido com anime e mangá. Ela tinha conseguido conversar com a Imperatriz. Ela tinha jogado futebol e participado das filmagens de um filme. Então ela sorriu e disse que todas aquelas coisas tinham acontecido por causa dele. Era por isso que pedia para ele nunca mais dizer que não pertencia àquele lugar. Em vez disso, implorou para que ficasse com eles. Shinichi se aproximou dela. Ficou em silêncio por um instante, antes de admitir que estava esperando para ouvir aquelas palavras de alguém. Depois sorriu e disse que queria, especificamente, ouvi-las dela. Então, agradeceu. Declarou que faria tudo o que pudesse por ela e por aquele país. Mas antes disso, precisava resolver aquele problema. No dia seguinte, ele pediu que uma reunião fosse marcada dentro do palácio. Matoba perguntou o que ele pretendia fazer. Shinichi respondeu que, depois de pensar bastante, tinha tido uma ideia brilhante. Uma ideia que permitiria que a cultura otaku se espalhasse ainda mais. Matoba sorriu, acreditando que Shinichi finalmente tinha aceitado a política deles. Só que não era exatamente isso que Shinichi queria dizer. A reunião começou. Petralka perguntou sobre o assunto urgente que ele queria discutir. Nesse ponto, Shinichi anunciou que a Amu, como fonte primária da cultura otaku, gostaria de apresentar uma proposta ao Sagrado Império de Eldant. Explicou que a cultura otaku já tinha se espalhado por todo o país. Portanto, tinha chegado a hora de Eldant começar a produzir seus próprios mangás, romances e animes. Todos ficaram chocados. Garius perguntou se ele realmente estava falando sério sobre produzir mangá e anime criados pelo próprio Eldant. Shinichi confirmou que sim. Acrescentou que se Eldant começasse a produzir suas próprias obras, não precisaria mais depender do governo japonês. Naquele momento, Matoba interveio, numa tentativa de detê-lo. Só que Shinichi perguntou se havia algum problema, ou se o governo japonês simplesmente não queria que aquilo acontecesse. Matoba respondeu. Sério, que ele tinha ido longe demais. Mesmo assim, Shinichi respondeu com calma. Declarou que a decisão não era dele. Era uma decisão que pertencia única e exclusivamente a Eldan, e ele estava apenas apresentando uma proposta. Depois disso, ele mostrou a todos os desenhos de Elbia. Também apresentou um romance escrito por Edmond. Explicou que a qualidade daquelas obras já era extraordinariamente alta. Se mais pessoas talentosas daquele nível aparecessem, não haveria necessidade nenhuma de depender do governo japonês. Petralka perguntou se ele realmente não se importava. Ele sorriu e garantiu que não tinha problema nenhum com aquilo. Petralka ficou extremamente feliz. Descreveu a proposta dele como incrivelmente interessante. Depois começou a elogiá-lo na frente de todos. Não demorou, e os outros se juntaram a ela, começando a aplaudi-lo. Já Matoba permaneceu sentado no seu lugar, olhando em silêncio para Shinichi, com um olhar afiado que revelava exatamente o que se passava na cabeça dele. Depois disso, um homem tirou um lagarto da bolsa e seguiu na direção da mansão de Shinichi, junto com um grupo de homens, enquanto uma coruja observava tudo em silêncio, empoleirada numa árvore próxima. Os homens invadiram a mansão e usaram uma câmera térmica para escanear o quarto de Shinichi. Avistaram alguém dormindo na cama, mas quando se aproximaram, ouviram a risada de uma garota e descobriram que era na verdade uma criada. De repente, o quarto se iluminou e todas as criadas os receberam em uníssono. Quando os invasores perguntaram como tinham escapado da detecção, uma das criadas explicou que tinham usado magia de bloqueio de alma para baixar a temperatura corporal delas. Antes que o homem conseguisse entender, a criada na cama chutou-o direto para o chão. Os homens abriram fogo na hora, mas a criada deteve as balas com magia. Apavorados, os atacantes se renderam. Naquele momento, os outros entraram, e foi revelado que a coruja era, na verdade, uma câmera mágica, através da qual Petralka tinha assistido a tudo. Ela explicou que os homens tinham vindo assassinar Shinichi, mas jamais esperavam que suas criadas fossem guardas de elite. Matoba se desculpou e alegou que o ataque provavelmente tinha sido feito sem aprovação oficial, por pessoas que acreditavam que Shinichi tinha se tornado uma ameaça aos interesses do Japão. Prometeu uma investigação interna e afirmou que os atacantes já tinham sido mandados de volta ao Japão para punição. Só que Shinichi admitiu que era difícil confiar no Japão a essa altura. Petralka apontou que ele ainda era visto como um obstáculo. Enquanto Garius avisava que qualquer tentativa futura de ferir Shinichi resultaria no rompimento total de todos os laços, a vida acabou voltando ao normal. Embora Shinichi tenha permanecido sob proteção constante por um tempo depois disso, Minori o avisou que precisava entregar seu relatório mensal, enquanto Petralka reclamava que a vida tinha ficado chata de novo. Os dias tranquilos deles terminaram quando uma explosão enorme atingiu o muro norte. Uma criada relatou que os atacantes tinham usado fogo e deixado para trás o emblema da corte de Palmaki. Petralka entrou em contato com Miucel na mesma hora, através da coruja mágica.
Miuzel confirmou que estava em segurança, mas percebeu fumaça subindo na direção da escola. Ao olhar de novo para fora, viu Shinichi correndo na direção da escola. Apesar dos gritos dela, ele continuou correndo para a frente, porque a edição de outubro de uma revista rara estava lá dentro. Enquanto isso, Minori ouviu, por acaso, Matoba falando com alguém sobre um plano que já tinha começado. Antes que ela conseguisse reagir, 2 homens bloquearam o caminho dela e Matoba comentou, de um jeito nada bom, que ninguém notaria se ela desaparecesse. Ao mesmo tempo, Shinichi chegou à escola em chamas e correu para dentro, para salvar a biblioteca. Bem quando alcançou os livros, alguém o golpeou por trás e o deixou inconsciente. O atacante alegou que tudo aquilo era pelo Japão, antes de trancá-lo lá dentro. Pouco depois, Miucel, Garius e Elbia chegaram. Garius arrebentou uma parede, permitindo que Miucel e Elbia entrassem. Elbia lidou com 2 guardas, enquanto Miucel correu até a biblioteca e encontrou Shinichi desacordado. Enquanto tentava, desesperada, acordá-lo, uma estante enorme de livros começou a cair na direção dela. Em outro lugar, Petralka despachou equipes de resgate. Miucel segurou a estante desabando, usando magia, enquanto implorava para que Shinichi acordasse. Ao mesmo tempo, Elbia era dominada por um inimigo usando eletricidade, até que Minori chegou e o eliminou. Mesmo com as forças se esvaindo, Miucel jurou que ficaria com Shinichi, aonde quer que ele fosse. Logo depois, Minori e Elbia chegaram até ela. No dia seguinte, Shinichi recuperou a consciência. Elbia estilhaçou a janela da biblioteca, usando sua técnica Suhaiken, e com a ajuda de Garius, todos escaparam em segurança. De volta ao presente, Matoba avisou que Eldante estava considerando romper relações com o Japão por causa do incidente. Shinichi rejeitou a ideia e pediu uma reunião com alguém de autoridade mais alta, para poder continuar suas atividades. Quando conheceu um oficial sênior, o homem tentou pressioná-lo a voltar para o Japão e chegou até a sugerir que ele precisava de tratamento psicológico. Shinichi zombou dele e acusou o governo de estar pronto para descartá-lo assim que fosse conveniente. Naquele momento, Petralka apareceu através da coruja mágica e depois chegou em pessoa, se declarando a imperatriz do sagrado Eldante. Ameaçou romper relações se tentassem tirar Shinichi de Eldante. O oficial recuou na hora e concordou que Shinichi deveria permanecer. Mais tarde, Miucel perguntou se ele tinha ficado com medo. Shinichi admitiu que sim, mas explicou que seu amor por mangá, anime e jogos não o deixaria perdoar as ações do governo. Insistiu que não tinha nenhum arrependimento. No caminho para o palácio, Shinichi encontrou Matoba de novo. Ele revelou que o governo japonês tinha decidido que Shinichi ainda podia ser útil, mas avisou que o primeiro-ministro podia mudar de ideia a qualquer momento. Se Shinichi desistisse, todo o financiamento seria cortado, deixando-o incapaz de importar novos mangás, animes ou jogos. Quando Matoba perguntou por que ele nunca tinha relatado o progresso de Petralka no idioma japonês, Shinichi respondeu, brincando, que Matoba sempre dava um jeito de se salvar primeiro. Matoba riu e o lembrou de nunca subestimar um hikikomori. Mais tarde, Shinichi agradeceu Petralka pela ajuda dela. Ela respondeu permitindo que ele a chamasse simplesmente de Petralka. Percebendo o quanto ela se importava com ele, Shinichi prometeu que da próxima vez passariam horas lendo mangá juntos, o que fez o rosto dela ficar vermelho vivo. Por fim, a escola reabriu. Enquanto Shinichi continuava ensinando cultura japonesa, Romilda levantou a mão e apontou um erro que ele tinha escrito no quadro. Shinichi apenas sorriu e se desculpou. E por hoje é isso. Se curte recaps de anime como este, comente qualquer coisa aí nos comentários. Eu sempre leio todos. Confere também esse outro vídeo aí, você vai adorar. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.